O músculo se comunica. Então, toda vez que você ativa a sua musculatura e dentro de um limiar de estímulo, ela começa a funcionar para conseguir modificar aquilo que é o status de funcionamento dela. Agora, o que é mais interessante é que o exercício ele é uma medida tão potente na nossa vida que o músculo ele não só, né, comunica a distância, né, ou seja, ele tem uma ação endócrina, como ele tem uma ação parácrina e intrácrina. Né? Então, o exercício muda ele mesmo, muda a célula do lado e muda a célula à distância. E isso é uma coisa que, por mais que não tivesse esse nome, né, há 40, 50 anos atrás, então a gente vê estudos, né, mais antigos e muito bons, né, de nomes muito importantes na atividade física e fundamentais que construíram a educação física, né, como Yuri Verkhoshansky e outros tantos, né, inclusive brasileiros, né, que falavam, se você fosse fazer um exercício, que exercício você faria? E são estudos interessantes porque eles falam que, apesar de, do ponto de vista estético, você não ter um grupamento muscular que seja predominante em relação aos outros, né? A forma humana é uma forma de harmonia, né? Você procura harmonias. Você procura, por exemplo, a largura do pescoço, a mesma largura do braço, a largura da panturrilha. Você procura, né, tem estudos que mostram, por exemplo, que o homem ele tem mais atração por mulheres que têm a relação cintura-quadril da ordem de 0,7, ou seja, né, que o quadril seja 30% maior do que a cintura. Né? Isso é da natureza humana. Né? Mas os exercícios, eles podem ter uma avaliação qualitativa à medida que eles vão despertar mais dessa resposta endócrina ao exercício. E dentro disso, né, o exercício mais importante para a gente fazer seria o agachamento, porque é o que movimenta a maior quantidade de massa muscular por repetição. E que, assim, a gente olha que é um exercício que o pessoal evita um pouco. E por que evita? Porque como ele usa grandes quantidades de massa muscular ao mesmo tempo, ele é um exercício extremamente extenuante. Né? E a gente, às vezes, tem essa noção de que eu vou fazer a atividade física como as coisas que eu faço no meu dia a dia, dentro daquilo que é a minha conveniência e o meu conforto. E, infelizmente, professor, a realidade não é essa. A atividade física ela tem que ser feita até atingir um limiar de trabalho, né, em que você tenha esse estímulo para que essas modificações musculares elas aconteçam. E muitas vezes, mesmo para indivíduos avançados, isso passa a linha do confortável, isso passa a linha do conveniente. E o que é verdade para todo iniciante é que sempre que ele começar a fazer exercício, sempre vai ser uma coisa desconfortável. Sempre vai ser uma coisa inconveniente. Sempre ele vai se sentir muito cansado, sempre ele vai transpirar bastante, né? E as pessoas, elas falta, né, um pouquinho da cultura de academia, que a gente vivia muito na década de 90, por exemplo, que a pessoa ela ia para a academia sabendo que ela ia cansar. Por que eu estou falando isso para o senhor? Porque uma das coisas que mudou o panorama do exercício foi a rede social. Eu lembro que quando eu treinava na década de 90, né, às vezes eu passava de camiseta regata na rua e as pessoas olhavam, nossa, mas por que você treina? Né? Ninguém falava do meu físico, as pessoas falavam do meu hábito. Né? Você treina para ficar assim? Ou então aquelas perguntas, você faz halterofilismo? Né? Era o que na época as pessoas perguntavam, não tinha rede social, né? A gente não tinha e-mail, né? Era pré-99, né? Estamos falando aí de quando eu comecei a treinar entre 92 e 96. Hoje, as pessoas olham para uma pessoa mais musculosa e aí, você usa isso, você usa aquilo, você é marombeiro, né? Mudou a forma que as pessoas são enxergadas
Por conta da rede social. E por que que mudou? Porque começou-se a associar ao físico um valor que antes não se existia. Então a gente começou a recobrar estética, recobrar e valorizar a estética, né? E por quê? Um físico trabalhado, ele não é uma coisa feita da noite para o dia. Ele demora anos para ser feito. Né? Na época que eu era médico da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness, a gente fez um estudo para saber, por exemplo, quanto tempo demora uma pessoa chegar numa qualidade física onde ela tem a condição de disputar um campeonato. E isso variava mais ou menos entre 3 anos e 5 anos. Ou seja, para você mudar o seu físico de uma forma que realmente seja uma coisa clara, né, que você não precise falar que você treina, né, é algo que você tem que projetar para 36 meses e assim, não é que você começou agora, daqui 36 meses você vai estar com um físico produzido, não. É que você já tem um físico que resiste ao treino e aí você decide fazer com que esse físico ele tenha uma expressão mais elaborada. Ou seja, eu estou saindo daquilo que seria um físico amador, onde eu treino porque eu gosto, né? Muda um pouquinho o jeito que a camiseta ela é preenchida, para um físico que seja realmente algo que te coloque visualmente num patamar de atleta, né? E a gente brinca, né? Se você treina pra caramba, mas o pessoal ainda pergunta se você treina, é porque você não está treinando direito. Né? Então tem essa ideia. Agora, do que faz muita diferença, né? E qualitativamente, para voltar naquilo que o senhor falou, da importância das miocinas, né? Justamente é o treino de perna, professor. A gente fez uma outra pesquisa com homens para saber quanto tempo demorava entre o sujeito começar a fazer academia e começar a treinar perna. Lá atrás, em 1990, o sujeito demorava 3 anos e meio para começar a treinar perna, porque antes ele achava que só existia a linha da cintura para cima, ou que treino de perna era coisa de mulher e coisa do gênero. Graças a Deus, esse panorama mudou, né? Hoje a gente vê que a molecada que entra na academia, mesmo adolescente, eles já têm essa noção de que precisa treinar perna, que você tem que criar uma imagem que seja proporcional ao longo do corpo inteiro, né? Que não existe esse negócio de exercício para homem, exercício para mulher, existe exercício, e que realmente quando você tem um trabalho de membro inferior mais elaborado, parece que todo o corpo acompanha, né? E uma das coisas que a gente acredita isso, né, é pelo fato, por exemplo, de homens, eles inserirem o treino de perna na sua rotina, por uma série de razões. A primeira razão, sim, né, é um grande volume muscular. Esse grande volume muscular, ele condiciona o que é o teu físico para suportar treinamentos mais duros. Então, se eu consigo fazer um treino de perna muito exaustivo, eu vou dar conta de qualquer treino de dorsal, peitoral, deltoide, braço, tranquilamente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, realmente a gente tem um estudo que eu gosto de apresentar em curso, né, que é quando você tem o trabalho muscular de segmentos musculares de diferentes volumes, existe um sinergismo para os grupos menores a acompanhar o que é o trabalho físico dos grupos maiores. Então, quando você treina perna, por exemplo, você vai fazer quadríceps. Se no mesma sessão de treino você treinar tríceps, você tem uma resposta melhor desse tríceps ao treinamento. Isso é uma coisa que eu faço até hoje. Então, ontem, por exemplo, eu fiz isquiotibial e bíceps, né? Terça-feira eu treinei quadríceps e tríceps, né? Eu gosto dessa união, né, entre um grupo muito volumoso e um grupo menos volumoso, por conta do efeito das miocinas, das substâncias que são produzidas pelo músculo induzido pelo treinamento e que fazem com que a gente tenha como fatores de crescimento o desenvolvimento ou a melhora do físico por completo, né? E existem outros fatores que são menores, por exemplo, o fato de você incluir um treino de perna, se você é homem, você incluir um treino de perna na sua rotina,
você cria uma quebra do estímulo de tronco. E a musculatura, para ela ser adequadamente trabalhada, ela precisa entre 48 e 72 horas de repouso, né? A gente não cresce no treino, a gente cresce no repouso. O treino é o estímulo, né? O repouso é o que permite que aquele músculo desenvolva. Então, se você coloca lá uma rotina de treino de perna, pelo menos você está dando mais 24 horas de descanso nesse tronco para que ele tenha a condição de evoluir, né? E dessa forma, a gente percebe que coisas simples, né, como a organização do calendário do seu treinamento, ele tem aquilo que é a possibilidade de fazer com que seu físico evolua, né? O mecanismo contrário também é verdade. Ah, se eu treinar peitoral todo dia, né, será que meu peitoral vai desenvolver mais rápido? A priori, né, o que os estudos falam? Que o aumento da frequência de treino, ele tende a melhorar o grupo muscular. Porém, existe uma quantidade máxima que você pode treinar, porque senão aquilo fica insustentável para o corpo gerenciar aquela demanda. E esse músculo ele não vai ter tempo de fazer sua reconstrução. Então, muito do que, por exemplo, a gente vê, vamos falar de homens, né, com os membros superiores bem desenvolvidos, é justamente por conta do que é a capacidade deles organizarem sua rotina de treino, dando intervalos para que essa musculatura, elas também tenham a possibilidade de repousar de forma adequada. Quando a gente olha para a mulher, né, mas mulher não treina membro superior, né, ou não treina tanto membro superior. Bom, nem que a mulher treinasse tanto membro superior como o homem, ela teria um físico androgênico, porque quem determina isso, de certa forma, são nossos hormônios, né? Então, a gente parte daquilo que é o desenho físico da mulher, né? E são, a priori, são 5 formas. A mulher triângulo, aquela que tem um tronco fininho e um quadril mais generoso. Você tem a mulher triângulo de base para cima, que é aquela mulher que é um pouquinho mais androgênica, tem um ombrinho mais larguinho e vai afinando e tem um quadril, né, proporcional aí ao tronco. Tem a mulher ampulheta, né, que ela tem um quadril generoso e um tronco generoso. Tem a mulher retângulo, que normalmente é aquela modelo de passarela. E finalmente a mulher oval, aquela que tem as costelas um pouco mais abertas e acaba tendo uma área de abdômen um pouco maior. Então a gente começa a entender o que é o físico da mulher dentro daquilo que é a base genética do desenho do corpo dela. Depois a gente tem que entender outra coisa, né? Quanto que ela tolera esse treinamento. Então a gente muitas vezes, né, segmenta o treinamento da mulher para que ela tenha dias que ela treina mais a parte anterior da coxa, né, dias que predominantemente ela treina a parte posterior da coxa, né, porque perna e coxa não é como tronco, assim, que você consegue fazer 100% de anterior, né, tipo só bíceps, só peitoral e eu não uso dorsal, né. Os treinos de membro inferior, eles até têm predominância, né? Você vai fazer, por exemplo, um agachamento, ele é predominantemente quadríceps, mas ele também treina isquiotibial. Mas eu faço leg press, mesma coisa, ele é predominantemente quadríceps, mas ele também ativa na isquiotibial. E o que traz de interessante é que quando a gente olha na estrutura hormonal, a mulher ela é mais preparada para fazer isso. Por quê? O estradiol ele é o hormônio da capacidade metabólica. Então, quando você olha homens e mulheres treinando, você põe um homem para treinar a perna, o que acontece? Dá ali meia horinha, ele já está com a língua de fora. A mulher já fala, pronto, aqueci, né? E uma das razões é justamente a predominância estrogênica. Tem uma mitocôndria melhor, tem uma proteína desacopladora da mitocôndria que funciona melhor por conta do estradiol. Então, tem uma série de detalhes que vão compondo o que é essa sinalização muscular e que vão desde a escolha de treinamento até o sexo da pessoa, para a gente entender como que isso funciona. E que, assim, é de bom tom, professor,
a gente usar essas coisas não como limites, mas como parâmetros, né? E entender que determinadas coisas são possíveis, outras coisas só são possíveis ao longo de muito tempo e outras coisas talvez não sejam possíveis, né? Não é porque ninguém conseguiu que você não vai conseguir, mas você tem que encarar o fato de que, dependendo daquilo que você deseja, pode não ser factível, né? Perfeito. Uma coisa que apareceu várias vezes aqui foi um comentário assim: mas eu tenho artrose, então eu não posso treinar. Então, há duas coisas aí muito importantes. Algum tempo atrás, esse era um conceito: quem tem artrose não deve treinar, quem tem câncer não deve treinar. Isso mudou muito. E o Paulo comentou uma coisa que talvez tenha passado desapercebida, mas quando você se exercita, o músculo, ele libera substâncias que vão agir nele mesmo, no órgão do lado e à distância. Por isso que ele é considerado uma glândula endócrina. Ele consegue jogar substâncias da corrente sanguínea que vão atuar no cérebro, vão atuar no rim, no fígado e tal. E aí são as exerquinas, que são outro capítulo. Mas para essa pessoa que tem artrose, o que ela tem que entender? Ela tem que ser muito bem orientada na prática de exercícios físicos, mas o exercício vai funcionar, ele vai liberar endorfinas, que vão aliviar suas dores, e ele vai liberar substâncias que vão agir na sua artrose, ajudando na regeneração. Então, é a mesma coisa no câncer. Algum tempo atrás se dizia, não, quem tem câncer não deve treinar. O que a gente sabe hoje? Quando uma pessoa está em tratamento de câncer, com câncer ativo, o músculo libera substâncias que tornam a célula cancerígena menos ávida por carboidrato e glutamina, que são duas coisas que estimulam a progressão do câncer. Então, na verdade, toda eu tenho artrose, eu não devo treinar? Não. Pelo contrário, se você tem artrose e treinar, você vai se beneficiar dessa artrose e vai trazer uma série de outros benefícios a nível de intestino, a nível de cérebro, a nível de coração e rim. Então, é aquilo que a gente fala sempre, o exercício, ele é um grande remédio, ele age a todos os níveis do nosso corpo, acarretando benefícios. Só que, é claro, tem que haver um equilíbrio entre a alimentação, é como tu falaste muito bem do sal, quer dizer, é treinar adequadamente para a sua individualidade. A individualidade de cada ser humano tem que ser respeitada. Então, esses conceitos, eu tenho uma patologia, eu não devo treinar? Não, deve, mas de acordo com a tua patologia. E Paulo, em relação assim, a esse... Tu colocasse uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente reforçar também, talvez as pessoas, é que quando tu treina um grande grupo muscular, tu joga uma grande quantidade no sangue de hormônios anabólicos. Então, o grande anabolizante do nosso corpo são as substâncias que o músculo libera, os hormônios. Então, quando tu treina um grande grupo muscular e depois tu vai para o deltoide, tem tanto fator de crescimento, tanto hormônio anabolizante em altos níveis que o deltoide vai responder muito melhor. Então, acho que isso valeria a pena reforçar para as pessoas entenderem por que treinar um grande grupo muscular e deixar os pequenos grupos musculares para o final do treino ou para aquela etapa seguinte.